Então, boa tarde, gente. Pedir desculpa aí, a gente teve um pequeno problema aí com a compatibilidade do slide, por isso que estamos começando 10 minutinhos atrasados. Queria agradecer já a todo mundo pela presença de todas as entidades, todo mundo que ajudou a gente a divulgar o café. Sejam bem-vindos. O Café Geofísica é um projeto que a gente já tinha. A gente buscava palestrantes que trabalham com geofísica para apresentar para os estudantes, principalmente da UFOP. E agora, nessa pandemia, a gente está realizando esse projeto de forma online, atingindo o maior público e com maior frequência também. Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado. Caso vocês tenham alguma pergunta, fique à vontade para liberar o áudio no final da apresentação ou escrever a pergunta no chat, que é assim que possível a gente passa a pergunta para o Miguel. A gente está liberando certificados também, então se vocês puderem assinar a lista de presença, vai nos ajudar bastante, vocês recebem certificado também. Além disso, nessa apresentação, o Miguel vai fazer de uma forma mais interativa, vai ter algumas perguntas no meio da apresentação, e a gente vai anotar e vocês fiquem à vontade para responder elas pelo chat, e depois, no final da apresentação, a gente discute um pouco sobre. Então, agora eu passo a voz ao Miguel Tupinambá, professor associado do Departamento de Geologia Regional e Geotecnia da Faculdade de Geotectônica da Faculdade de Geologia da UERJ. Atua em Geologia Regional no Sudeste do Brasil e colabora com pesquisadores da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional na interpretação de seções geofísicas profundas. Vai falar um pouco sobre geologia e geofísica em seções crustais, condutores elétricos profundos e rasos no limite entre as faixas Brasília e Ribeira. Ok. Obrigado aí, João, pelo convite. A equipe aí do Café Geofísico, da Sociedade Geofísica Aplicada. A Silvia, professora de Geofísica, colega. Vocês desculpem, eu estava no maior papo com a Silvia aqui, achando que o evento era às 5 horas e era às 4h30. Me desculpe. Deixa eu só testar com vocês o seguinte. Vocês estão ouvindo o meu áudio. Agora eu vou colocar o fone de ouvido com o microfone, vocês vão me dizer se está melhor ou pior, tá? Espera aí. Como é que está? Como é que está o som? Fala para mim. Melhorou? Melhorou bastante. O fone melhorou, né? Então, porque eu não gosto de ficar com esse fone de ouvido, não, mas vamos lá. Se melhora para todo mundo, vamos passar. Quem é que está passando? É Juliana ou é Paola que eu posso pedir? É a Juliana que está passando. Então, Juliana, por favor, pode passar o próximo? Então, pessoal, essa aqui é a ordem da nossa apresentação aqui, né? Ela tem 4 tópicos, sendo que o quarto é exatamente os resultados que eu quero mostrar para vocês, geofísicos de uma seção, né? No sul de Minas, né? Entre o litoral de São Paulo e o sul de Minas. Só que os 3 primeiros itens têm um pouquinho de fundamentação, que, já que nós estamos aqui para discutir geofísica de uma maneira geral, eu quero usar esse caso para a gente refletir um pouco sobre a interação entre as propriedades físicas, né, dos materiais e o resultado geológico, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, que esse item que está em amarelo aqui, né, é que seção crustal ou seção geofísica, na verdade, é sempre uma extrapolação, né? Pensem o seguinte, que o que a gente tem de dados, antes de você ter uma sondagem, que é um método direto, ou uma geofísica, que é indireta, o que a gente tem é informação de superfície, né? E essa informação de superfície você quer projetar para baixo. Se a gente tivesse dados em subsuperfície a 1 quilômetro, a 500 metros, e eu quero comparar o dado profundo com o raso, eu posso fazer uma interpolação. Só que eu nunca tenho que estar mais para baixo. Eu só posso extrapolar, né? A geofísica, ou a sondagem, ela vai mais adiante para baixo, para eu conseguir cada vez extrapolar mais para baixo o que eu quero, né? E quando a gente extrapola, a gente tem que lidar com alguma coisa fora da realidade, alguma coisa que você vai modelar. Então, todo produto geofísico é um modelo do que deveria ser, o que poderia vir a ser a realidade em subsuperfície, um modelo por extrapolação.
Tá? O próximo aí, por favor. Vamos ver que, quando a gente faz seção geológica, também é extrapolação. Olha, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre qual é o pensamento por trás de uma seção. E vou começar pelas seções mais simples, né? Vamos começar por uma seção estratigráfica em área montanhosa, né? Esse aqui é um lugar nos Alpes, né? O Pico das Anternes, na França, no maciço de Fitz. Ele está com 2.733 metros no topo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, e está na base com 1.950 metros. Então, a foto que vocês estão vendo aí tem quase 800 metros de seção exposta, né? E aqui do lado, o que tem é uma interpretação dessa seção, né? Essa interpretação ela não é só visual, mas assim, a princípio ela está amarrada em uns pontos, a gente vai ver, mas ela é baseada numa propriedade física dessas camadas, porque se elas fossem todas homogêneas, você não ia ver nada. Então, as camadas que estão ressaltando são de calcários, e as camadas que não ressaltam, que estão cobertas aí por talos, são de margas, né? Que é um calcário, no caso, um pouquinho mais argiloso. Então, a suscetibilidade à erosão é a propriedade física que faz com que a pessoa consiga extrapolar uma seção. E como é que ele extrapolou essa seção? O próximo, Juliana, por favor. Isso aqui é uma vista no Google Earth. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem uns pontinhos vermelhos ali. Ó. Tem o lago de onde estava tirando a foto, o lago ali embaixo, o local da foto, e um caminhamento à esquerda desse lago, 3 pontinhos vermelhos, 4, né? Que é uma subida que a pessoa fez e foi tendo pontos para ele fazer a descrição estratigráfica dele. E tem alguns pontos à direita também, que ele fez um outro caminhamento, e tem pontos que ele fez um caminhamento no cume da história, dessa crista. Então, o que acontece? Ele tem dados, né, em que ele conseguiu obter propriedades intrínsecas do material, porque aí ele conseguiu tirar a amostra, né, conseguiu ver, por exemplo, conteúdo fossilífero, conseguiu fazer uma seção estratigráfica de detalhe. Então, ele teve acesso a uma determinada propriedade que vai melhorar a correlação que ele vai fazer. Repara que a seção que ele apresentou, ela tem 2 tipos de correlação. Tem uma correlação lateral, que é os pontos que ele pegou em cada nível de altitude, que é um nível estratigráfico, e aí ele extrapolou para o lado, e tem correlação vertical, porque ele tem pontos em cima e embaixo, e ele pode extrapolar para cima ou para baixo. Então, reparem que quando a gente está montando uma seção, a gente faz, pelo menos, a gente tem preocupação com, o termo variações laterais e variações verticais da propriedade que a gente está estudando. E essas variações são sempre extrapoladas, porque a gente não consegue fazer nenhuma seção geofísica contínua, nenhuma seção geológica contínua, a gente tem pedaços da seção e a gente extrapola o resto, né? E aí é um modelo, é aquele modelinho lá, né? Então, é isso aí, elaborar a seção, montar modelos de extrapolação de dados obtidos. Não esqueçam disso, tudo que a gente vê em geofísica e até em geologia, mesmo o desenho do cara é um modelo, certo? O próximo. Aí vamos complicando um pouquinho mais as nossas seções geológicas para a gente exercitar os nossos processos, né? Os modelos, repara que o modelo que nós vimos atrás, na seção do lado, era um modelo baseado em variações composicionais, né? Era mais calcário, mais marga, né? Mais argiloso, menos argiloso. Então, o que a gente estava vendo ali eram variações composicionais. Agora, nessa seção aí, não sei se vocês enxergam, tem uma igrejinha, La Clapière, né? Também lá na França, são nos Alpes. Aí tem uma crista lá em cima de Assan. O intervalo é ainda maior, são 900 metros de diferença entre um nível de referência e o topo. E aqui, apesar de ter informações sobre as camadas que estão sendo correlacionadas, o cara não levantou seção nenhuma, né? Isso aí é dado de terceiro. Essa aqui é um modelo mais estrutural, quer dizer, nós vamos ver o comportamento desses domínios composicionais, a geometria deles, né?
E aí, então, esse modelo é onde predomina mais estrutura do que composição. Então, vamos lá, olha que interessante. Né? Vamos pegar aqui, porque eu estou aparecendo, e aí eu acho que eu roubo um pouquinho da tela de vocês, né? Aqui no canto inferior direito. Né? Se vocês quiserem, eu não sei quem está mexendo, pode até me tirar da tela, porque vai ter hora que vai atrapalhar, hein? Tem como me tirar, eu só ficar falando sem vocês me verem? Miguel, eu aqui pelo meu computador que está gravando, eu fixei na tela da Juliana, então eu já tirei você, né? Ah, então eu peço para todo mundo fazer isso. Esquece de mim, fixa na tela da Juliana, porque assim fica mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu faço isso também, porque até eu estou me vendo. Eu não consigo, eu continuo me vendo. Não tem problema não. Mas eu conheço a tela aqui, tá? Eu estou com o computador ligado, então eu consigo ver aqui. Eu vou acompanhando na minha, tá? Então vamos lá, olha só. Quando a gente trabalha com modelo estrutural, são outras coisas que a gente vê. Né? Por exemplo, quando a estrutura que nós estamos vendo aqui são essas linhas. Né? Esse aqui é um line mode, modelo de linha, entre os contatos das camadas. Né? Então, esses contatos eles podem ter variações. É uma seção de mergulho. Né? Reparem que para a direita... coisas da live. Espera um pouquinho, deixa a cachorrada parar de latir. Eu vou fechar a porta aqui, vamos entrar. Meu Deus do céu. Bom, voltando aqui, desculpem, mas cachorro dá alarme, né? Então, continua lá latindo. Está atrapalhando muito? Eu fechei a porta. Bom, então vou voltando. Vocês estão me ouvindo? Não? Não sei se estão. Dá para ouvir. Sim, tá dando para ouvir, tá. Então vamos lá. Então a gente está no modelo de linha aqui, então a gente tem variações de mergulho, né? Laterais. Vocês veem que para a direita da seção o mergulho é menor e depois ele passa aí para uns 45 graus. Lá no topo, na crista de Assam, vocês veem que tem uma viração, né? Uma virgação da estrutura, mas na verdade é porque ela está mudando de direção, de strike. Né? Então, as camadas que estavam aqui perpendicular à seção que você está vendo, não, desculpa, paralelas à seção que você estava vendo, com mergulho em verdadeira grandeza, elas passam a ter uma direção perpendicular à tela. Né? Então, aparentemente verticais e vão concorrer para fora da tela lá. Né? Então, você tem variação de strike e variação de dip para você ver na estrutura. A outra coisa que é legal são os paralelismos e as obliquidades. Repara que, na maior parte da seção acima da igrejinha, né, as camadas têm contatos paralelos. Então, você pode garantir que você tem uma espessura constante, pelo menos durante a extrapolação da seção. Isso é legal para você calcular volumes, etc., né? Fazer reserva e tudo mais. Agora, ali no topo, ali onde está aquela elipse deitada, e depois o círculo menor, vem as obliquidades. Né? As obliquidades fazem com que as espessuras não se mantenham. São os famosos acunhamentos. Né? O acunhamento pode ser tão intenso que você pode ter um truncamento, onde está ali em vermelho, e você pode sumir com uma camada, né? Um ponto tríplice. Essas são geometrias importantes, né, que na sísmica o pessoal vê, os refletores, etc., se baseiam nesse tipo de geometria, paralelismo, obliquidade, truncamento. Tá? A vantagem do modelo estrutural, quando você está amarrado na estrutura, é que você pode fazer previsão para fora da seção. Né? Você pode fazer extrapolações com mais firmeza, porque como você tem direções e que você está acompanhando, a não ser que essas direções mudem, né, de mergulho ou de strike, você pode extrapolar para mesmo para locais fora do lugar onde você está trabalhando. Né? Essa é uma vantagem do modelo estrutural. Qual é a desvantagem do modelo estrutural? É que a parte da composição você não tem, né? Ou tem muito pouca. Então, por exemplo, olha só, no caso aí, nós temos aí 900 metros de diferença de topografia e 90 milhões de anos nessa seção, porque
A sessão anterior tinha 80, esqueci de dizer para vocês que aquela sessão lá, além de ter 800 metros de altura, é uma variação no tempo também, né? Uma sessão estratigráfica, você está variando no tempo. E a mesma coisa que acontece, tem uma variação no tempo, só que é uma variação negativa. O Triássico, né? O Jurássico e o Cretáceo estão inversamente colocados, né? Tem uma inversão que, se você não tem um dado paleontológico, estratigráfico para você informar, você não tem como dizer nada sobre essa seção, né? A gente sabe, porque isso aqui já foi extrapolado de algum outro dado, né? Então, outras propriedades também ficam difíceis quando você tem uma priorização na sua interpretação para a estrutura em relação à composição. O próximo, Juliano. E aí, por exemplo, esse é um modelo que tem contribuições dos dois lados, estrutural e composicional, né? É claro que aí a quantidade de informação é maior para você trabalhar. No caso, eu estou trazendo também um modelo mais complexo, né? Que também é lá nos Alpes, né? Que é uma montanha lá, só que o intervalo aqui de altitude é de quase 2.000 metros, né? 1.800 metros, e ele está dobrado, né? Ele está dobrado, mas como eu tenho informação de composição, eu sei se há inversão de camadas ou não, e aparentemente não há. No núcleo das dobras, as rochas são mais velhas e no exterior mais novas, né? A outra coisa interessante é o seguinte, ó, repara como esse modelo é composicional e estrutural. Da parte composicional, onde está marcado ali com uma elipsezinha no cantinho, e que tem umas manchas brancas, aquilo ali são deslizamentos de uma camada de gipso, né? São cicatrizes erosivas de uma camada de gipsita muito friável, etc., que é o TG, que está ali, que é a base de tudo. É o Triássico gipsífero lá dos Alpes, né? Então, você tem uma interpretação da geometria utilizando as variações composicionais, né? Repara que tem uma hora que, numa seção complexa, você usa as duas coisas. Você faz análises composicionais de alguma propriedade que você tenha para seguir e, ao mesmo tempo, tem que ter raciocínio geométrico. Essas, evidentemente, são as seções mais difíceis de se trabalhar, né? Mas muitas vezes é o que a gente tem. O próximo, por favor, Juliana. Bom, agora vamos falamos então sobre a lógica que está por trás de fazer uma seção geológica ou geofísica, seja lá qual for. Agora vamos para a parte da geofísica profunda, e há vários métodos que investigam, né, a parte profunda. Eu falo continental, né? Método sísmico de refração, alguns de reflexão, gravimetria, não, ao contrário, de reflexão até mais comum do que refração, gravimetria, magnetometria, mais ou menos, né? E magnetotelúrico é um método também que a gente usa, o que eu vou mostrar para vocês, que tem vantagens e tem limitações, né? Então, vamos falar rapidamente do método magnetotelúrico. Pode passar, Juliana. Mas antes disso, eu esqueci. Eu vou mostrar para vocês um exemplo clássico de o que é um modelo geofísico assim famoso que a gente usa até hoje, usa para caramba, mas foi feito em 1954 pelo Hugo Benioff, né, o cara da zona de Benioff. Não sei se vocês já ouviram falar. Hoje já foram chamadas de zonas de Vadat-Benioff e hoje são chamadas de zonas de subducção, né? Que estão por debaixo aí das fossas oceânicas, nos lugares onde você tem encontro de placa, né? Convergentes, né? Entre que uma placa mergulha sobre a outra, pode ser oceano-oceano, oceano-continente. Só que a tectônica de placas veio de 1960 para frente, né? 70. E esse artigo é de 54, então não tinha tectônica de placas na época, né? Mas a tectônica de placas se baseou, por exemplo, na existência desse modelo que o Hugo Benioff fez, né? O que o Hugo Benioff fez? Ele compilou nesse artigo maravilhoso, está disponível aí para vocês lerem, é fantástico, Orogenes and Deep Coastal Structure, né? Em que ele compilou em 8 ou 10 lugares da Terra
a profundidade, os lugares onde eles tinham conseguido fazer os cálculos direitinho, onde é que tinha a profundidade dos sismos, né? Abaixo de cadeias de montanhas. Era inicialmente o que ele tinha, e algumas fossas e arcos de ilhas, né? E aí ele mostra, aí são 2 casos dos 8, né? Eu escolhi 2 mais famosos, aqui no Chile, né? No nosso litoral aqui oeste da América do Sul, no canto esquerdo. Vocês veem que ele fez 2 seções, a B' e E' embaixo aqui, né? E aí a seção de cima, o mergulho dos sismos, né? A profundidade dele chega até 200 quilômetros, tem um gap, e depois tem alguns a 600 quilômetros, né? E depois, de novo, numa seção mais embaixo, a mesma coisa, né? Só que vai até 300 quilômetros, depois dá um gap, então tem um mergulho, uma quebra de mergulho ali, né, por debaixo. No caso aqui, à direita, na figura 9, já é em Tonga Kermadec, que é aquela fossa mais antiga, acho que mais profunda da Terra, com 11 quilômetros. E aí eu mergulho para o outro lado, para o oeste, só que aí o mergulho, a distribuição dos sismos é contínua, irregular, até mais ou menos 700 quilômetros, 600 quilômetros, com um determinado mergulho, que ele calculou ali em 64 graus, né? E ele chegou nessa seguinte conclusão aí, ó: existe evidência sísmica, né? Que a principal estrutura orogênica responsável por cada conjunto curvilinear de cadeias de montanhas e de fossas oceânicas é uma complexa falha reversa. O próximo, por favor, Juliano. Daí o modelo dele, né? No caso, à direita é o modelo para os Andes, né? Em que tem uma quebra de ângulo, e no outro caso aqui à esquerda é o modelo para a fossa Tonga Kermadec, uma falha inversa, né? Em que o bloco, né, ao longo do mergulho, sobe em vez de descer, né? E que ele tem essa variação de mergulho que ele não sabia explicar na época o que era, ele achava já que eram variações dentro do manto, e pronto. Não falou de zona de subducção, nem coisa nenhuma, né? O modelo dele chegou numa falha reversa, só que foi um grande avanço para a geologia global, né? Isso é uma modelagem simples, não é? Mas, assim, é genial. É isso que a gente faz quando a gente faz modelo. Se a gente consegue chegar numa solução dessa, genial. Tá? O próximo, por favor. Então, é isso, a clássica interpretação que nós passamos aí foi o caso do Hugo Benioff, que vocês podem ter eu acho que esse é um artigo que vocês podem ler com maior tranquilidade, em inglês fácil, e tê-los para quem vai trabalhar com geofísica e modelar, sempre lembrar e referir, né? Agora sim, vamos para o método magnetotelúrico, aí o próximo. Então, o método magnetotelúrico na verdade, ele é eletromagnético, né? Ele tem uma parte que é magnética, claro, mas ele está classificado como um método geoelétrico, né? E esses métodos geoelétricos têm 2 tipos, né? Vamos dizer assim, os ativos e os passivos, né? Aqueles que utilizam, que geram sua própria corrente elétrica, né? E vão estudar a passagem dela por os diversos meios, né? Terrestres, se são mais condutivos ou resistivos, é o de cima aqui, né? E tem aquele que utiliza uma corrente elétrica disponível, né? Vamos pensar o seguinte, que são os magnetotelúricos. Se você quer fazer um método geoelétrico para descobrir a profundidade do nível d'água, você quer trabalhar com hidrogeologia, coloca lá seus eletrodos, está trabalhando aí com 10, 15 metros, que seja, você consegue adicionar isso, passar sua corrente elétrica, etc. Agora, você quer trabalhar com uma seção magnetotelúrica de 100 quilômetros de profundidade, 100 mil metros de profundidade, por 200 quilômetros de extensão. Não há como gerar uma corrente elétrica suficiente para tentar entender a passagem dela, né? Então, o método magnetotelúrico é um método extremamente inteligente, né? Bem bolado, que é o máximo aí das leis de Maxwell, porque é o seguinte: ele se vale das oscilações do campo magnético da Terra
Ou seja, o campo magnético da Terra ele não fica fixo nem espacialmente, nem potencialmente, ele oscila, né? A gente sabe que tem variações diurnas, etc., mas, além disso, ele varia vetorialmente, ele se afasta, ele se aproxima da Terra, ou numa direção ou noutra. Por quê? Porque o campo magnético da Terra, principalmente na sua parte externa dele, lá na ionosfera, a centenas de quilômetros daqui, ele interage da superfície, ele interage com os fluxos de partículas que vêm do Sol, né? Que vêm com fótons, etc. E cada vez que você tem uma tempestade solar, um vento solar, né? Eles são defletidos, né? São defletidos e depois eles tentam voltar à posição. Nesse movimento de defletir e voltar, ele não faz isso uma vez só, ele faz isso de uma forma harmônica, oscilando. E essa oscilação não é só na parte externa do campo magnético, né, da parte que está na atmosfera, mas na parte interna, no núcleo, na parte sólida, crosta, manto. Então, essa oscilação, essa vibração do campo magnético, e a gente sabe disso pelas leis de Maxwell, e o que vão gerar campos elétricos também. E vão gerar correntes elétricas que vão atravessar os determinados materiais. Então, esse é o princípio do método MT. Né? De qualquer forma, qualquer um dos dois, seja passivo ou ativo, vai estudar, né? vai dispor para você, em sessão, variações verticais e laterais de resistividade ou condutividade, que é o inverso. E essas variações são absolutas, para mais, para menos, etc., né? Ou relativas, mas são numéricas. A extrapolação dessas variações no espaço vão ser os modelos que a gente vai gerar. Então, as nossas seções, elas têm produtos que é só um log, né, com valores da resistividade onde está passando o seu método de análise, e o modelo vai tentar integrar isso tudo para mostrar uma suavização dessa variação. Ao próximo. Agora, olha só, vamos raciocinar. Eu cheguei na parte que aqui eu me dedico. Né? Eu sou um geólogo, assim, eu não tenho formação inicial geofísica, a minha formação é geológica, mineralógica. E o que acontece? Eu fui parar nessa colaboração por uma razão bem simples, porque havia uma discussão enorme entre a comparação entre as seções geológicas e as seções geofísicas. Ficava um empurrando para o outro. Me mostra a sua seção geológica que eu faço o modelo geofísico. E o geólogo falava, olha, se eu precisasse eu já faria a minha seção geológica, não precisaria de geofísica. Né? Bom, eu percebi o seguinte, gente, que o que está o elo de ligação entre a geologia e a geofísica, principalmente na parte composicional, são propriedades elétricas, não, desculpa, propriedades físicas, no caso aqui é elétrica, né? De minerais. E vou explicar para você por que não de rochas e minérios, porque rochas e minérios são agregados naturais, assim como o concreto é um agregado artificial, de minerais. E é um agregado assim, que tem uma quantidade ponderada daqueles minerais, né? De acordo com sua concentração, tem mais ou menos de um de outro. Então, ele vai ser uma média ponderada das propriedades físicas dos seus minerais. Então, não há uma rocha idêntica à outra, porque essas médias são variáveis. Né? O que você tem de mais fiável é as propriedades elétricas daqueles minerais. Né? Se você souber que tem a presença de tal e tal mineral e obtiver uma proporção, nem que seja aproximada, você tem um parâmetro fiel do material que está sendo analisado. Tá? Então, vamos ver aqui sobre resistividade de minerais. Do lado do slide, que é azul, são os minerais que são resistivos. E do lado que é vermelho, os minerais são condutivos. Até, por último, os elementos naturais aqui embaixo, no cantinho direito. Né? Então, reparem só, apesar de ter tabelas, tem 3 tabelas ou 4 de cada um, mas se eu pegar aqui o que é azul, é 99,9% dos minerais disponíveis para a gente estudar e formar rocha e mesmo minério, né? Começando pelos silicatos. Né? Então, reparem, os valores, a nossa unidade que a gente usa aqui, do Rho, da resistividade, é ohmmetro. Então, olha só a potência de ohmmetro do quartzo, por exemplo, e do feldspato. Né? É 10 a 14, 10 a 9. Né?
No caso, o feldspato é 1 bilhão de ohmmetros, né? 10 a 14, eu nem sei o que é. Enfim, biotita, muscovita, hornblende. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, esse conjunto de silicatos aqui formam qualquer rocha que você quiser, de básica a ácida, intermediária, né? Só está faltando a olivina aqui para uma outra base. Então, você pega praticamente todas as rochas ígneas, as rochas que foram metamorfizadas a partir dela, os gneiss, e se eu erodir esse material e eu tiver um siliciclástico, por exemplo, os clastos vão ser desses minerais. Então, a rigor, qualquer rocha, né, na superfície da Terra e no seu interior é altamente resistível, né? Se você pegar uma rocha carbonática, olha lá do lado, calcídio dolomita também, 10 a 13 ohmmetros, né? E aí você, então, primeira coisa é o seguinte, rochas, o primeiro conceito que a gente tem que ter uma ideia, assim, a rocha por si só, né, no seu estado natural, sem adicionar nenhum qualitativo, mesmo que mude sua textura, propriedades e composicionais, é sempre um meio resistível. Tá? Agora, o que são esses outros quadradinhos? São os sulfatos e os aletos. Né? Tem até aqui a alita, né, que é a forma simples, NaCl, silvita, etc. Ou seja, são minerais que são formados por cátions, né, com um potencial iônico muito grande, e que são sais. Né? Aí você pensa, poxa, será que mesmo uma rocha que é um sal, ela podia ser condutiva, né? O sal todo mundo sabe que conduz. Olha aí, se você pegar uma amostra de halita na sua mão, pegar da coleção lá do Museu de Mineralogia, da UFOP, e colocar um condutivímetro, olha o valor, 5 vezes 10 a 13. É até mais do que da biotita, do feldspato. O sal, por si só, é altamente resistível. Qualquer um deles ali, ó, anidrita, silvita, todos eles são. Olha que interessante, né? O sal, por si, também é condutivo. Aí a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre resistível. Agora vamos para os minerais que podem conduzir eletricidade, né? E são muito poucos. Ó. Você vai para os óxidos, e aí você começa assim, pega o rutilo, ele está na escala das outros minerais. Né? A hematita já baixou bastante, já caiu para 2 casas, né? Para a potência de 10, é 100 ou 50 de ohmmetros. Né? E a partir da eumenita até a magnetita, você tem potências negativas, quer dizer que aí você, na verdade, já é um material condutivo a 10 a 4 ou a 10 a 2, a 100. Né? Então, já seria Siemens metro, né, que é a nossa outra unidade de condutividade. Então, a magnetita teria 10.000 Siemens metro e a ilmenita 100 Siemens metro. Né? Enquanto que todas as outras minerais ali, eles têm 0 de condutividade, até condutividade abaixo de 1, né? Bem menor. Os sulfetos, por exemplo, né? Os sulfetos já são todos praticamente condutivos, né? São potências negativas, então a pirita tem 1.000 Siemens metro, a galena 1.000 Siemens metro e a pirrotita 10.000, 100.000 Siemens metro. Né? E os elementos nativos, né? Também estão nessa faixa ali, ó, cobre, ouro, ouro, então, 10 a menos 8, né? São valores. E a grafita, que é muito condutiva também. Agora, vocês dizem assim, poxa, que legal, então eu vou pegar aqui sulfeto e vai ser fácil pegar um método elétrico, pois a gente sabe que os sulfetos portam metais, né? Ou o próprio ouro, poxa, se o ouro é 10 a 8 Siemens, então qualquer meio elétrico vai achar o ouro, né? E aí o cara tem até aqueles detetores de metais, né, que o pessoal fica vendo. Ora, eu vou contar uma coisa para vocês. Se eu tiver uma amostra sulfetada na mão, pegar uma amostra linda, bonita, que o sulfeto não seja maciço, você tem aí 5% de sulfeto, que já é coisa para caramba, a amostra cheia de pirrotita, toda dourada, e eu colocar meu resistivímetro e a rocha encaixante desse sulfeto seja, por exemplo, um quartzito, né, vai ser altamente resistível. Ora, poxa, mas eu tenho sulfeto na amostra, eu tenho pirrotita, eu tenho até magnetita, se for o caso, mas a gente não pode esquecer que corrente elétrica, a passagem, né, ela é passada de mão em mão, né, de elétron a elétron, né, poucas vezes de cátion a cátion, né, mas, na verdade, um material para ser condutivo, os elétrons não podem pular distâncias maiores do que o espaço que eles têm.
né? Eles têm que ser sólidos, você tem que ter um meio contínuo, senão não adianta nada. Então, por exemplo, a minha irmã, que é física e trabalha com deposição de metais, ela só trabalha com deposição de filmes. Porque se você não fizer um filme do metal para ver a propriedade dele, se ele faltar um pouquinho, uma molécula que seja, ele já não transmite o que ela precisa. Então, se tiver vacâncias, né? Então é preciso você ter um meio contínuo. Então, tudo que nós falamos aqui que é condutivo, ainda precisa ser condutivo e maciço. Imagina grafita. Poxa, eu tenho grafita, grafita é muito condutivo. Mas imagina que você possa ter camadas maciças de grafita, corpos imensos de grafita, que não falte nenhum espaço sem grafita. Isso é muito difícil. Normalmente os materiais são grafitosos e não grafita pura, né? O próximo, Juliana, por favor. E Juliana? Alô, pronto, obrigado. Bom, então, visto isso, eu mostrei para vocês valores, né? Principalmente está lá o dado empírico, vocês viram direitinho. Agora, vamos ver como é que os minerais seguem o princípio físico de qualquer material. Isso aqui serve para madeira, para o que você quiser, mas o nosso meio geológico vai bater. Então, olha lá. Existem condutores que são metálicos, né? Que é aqueles que nós falamos ali, que os elétrons são livres, né? Não associados a um átomo particular, e aí você tem material da natureza puro, né? Cobre, ouro, em filmes ou fio, né? Ou grafito. E aí, exceto esses tipos de materiais, todos os outros materiais conhecidos são não condutores, né? E aí, na verdade, desses não condutores, a grande maioria é semicondutor. O que quer dizer isso? É que qualquer material, se você conseguir romper uma barreira energética, você consegue que ele conduza, né? A rigor, como a possibilidade disso é infinita, todo material é semicondutor. Mas, se essa barreira for muito grande, muito elevada, esses semicondutores de barreira elevada são chamados de isolantes, né? Isolantes famosos. Por exemplo, uma resina, por exemplo, um âmbar, tem 10 a 20 ohms, né? As rochas são os nossos isolantes. Água pura deionizada é um excelente isolante, né? Ou a borracha, tudo isso é isolante. Então, são semicondutores com uma barreira de energia infinita. Os outros elementos, né, ou minerais, né, vamos falar dos minerais, eles podem romper essa barreira se você adicionar uma qualidade, né? E aí a gente tem que ver qual é o limite dessa barreira para isso. Os únicos dos minerais que rompem essa barreira nas condições naturais, né, normais de temperatura e pressão, a temperatura ambiente, são os óxidos e sulfetos, que a gente acabou de mostrar. Então, aqueles que passaram ali, na temperatura ambiente, eles já conduzem, porque a barreira deles é tão baixa que a 25 graus, a vibração suficiente que tem ali da rede cristalina deles, para que os elétrons possam transmitir eletricidade. Tá? E tem os eletrólitos. Agora vamos para os condutores, né? Os eletrólitos, existe uma classe de eletrólito que é muito restrita, que é chamada eletrólitos sólidos, que são os cristais iônicos, que é o princípio da pilha, né? Que são alguns elementos que não são nem naturais, são artificiais, em que a própria rede cristalina deles tem condição, tem vacância suficiente para conduzir eletricidade. Mas, na natureza, para os minerais, isso não funciona. Vou dar um exemplo, que é o sal. Acabamos de falar da alita, que aquilo ali não conduz eletricidade, ele seco. Então, aí você sai disso e vai para os eletrólitos em soluções aquosas, né? E aí, repare, lembra bem que, olha como você sai da água para o vinho. A água deionizada ou água pura é um isolante, está lá no final da história da resistividade. E a água que ela começar a ter algum elemento, algum cátion em solução, ela passa a virar um eletrólito, né? Então, uma água mineral é um eletrólito, mas uma água deionizada é um isolante. Então, a efetividade de condução dos eletrólitos é a melhor possível, né? A pilha até é utilizada disso. Então, repare que eu botei umas cores aqui, agora vamos, então, adicionar água, né, às rochas, para que as rochas que são resistivas possam ganhar condutividade. Águas ionizadas, águas salinas. Então, repara que quem é que vai aumentando em condutividade? Aquíferos rasos
que só tem águas intempéricas, desculpa, águas de circulação de superfície. Aquíferos profundos aumentam a condutividade, e a água de formação, a água diagenética, que permaneceu na bacia ali, trocando, lixiviando cátions com as argilas, com as matrizes dos arenitos, ou até com os carbonatos, é a água mais salinizada que tem. Tá? Ainda assim, nós estamos falando de aquíferos, quer dizer, a hidrogeologia trabalha até 100 metros de profundidade, 200 no máximo, são as fraturas abertas, e a gente está falando de bacias sedimentares, então até 5, 6 mil metros, mas o restante das rochas, como é que elas vão adquirir condutividade se a água não, uma água eletrolítica não consegue interagir? Aí é que vem o limite do nosso conhecimento, que vocês podem contribuir e trabalhar. Isso não está estabelecido, que é rochas metamórficas, rochas hidrotermalizadas e até magma, rocha ígnea, ganham condutividade porque são fluidos supercríticos, né? Acima do estado crítico da água, que é 250 graus, em que água e vapor, né, trabalham junto, né? E aí isso muda totalmente o comportamento físico, só que isso é muito pouco estudado. Né? Como é que você consegue modificar a resistência elétrica através da presença de um fluido supercrítico? Vocês vão ver que no final da nossa palestra a gente vai esbarrar nesse limite conceitual. Tá? O próximo. Então, olha lá. Vamos lá para as rochas, só para a gente ter uma ideia. Ó. Vocês têm que as seções magnetotelúricas são dadas em potências de 10 da resistividade. Vocês terem uma ideia, 10 a quarta, por exemplo, são consideradas rochas resistivas e pronto. Então, reparem que todas as rochas ígneas ali estão no 10 a quarta, que é uma linha azul. Né? As rochas metamórficas estão no 10 a quarta, quiçá até 10 a sexta. Né? E, eventualmente, essas rochas chegam no 10 a terceira, a 1000 ohmmetros. Mas é o limite, o rabo disso. As rochas sedimentares também estão na linha do 10 a quarta, só que elas se movem para 1000 e até para 100. Né? Os calcários, os arenitos, então, até menos do que 100. Né? Então, eles já estão se tornando condutivos. Aí a gente sabe que é água de formação. Né? Ou então um aquífero que se alojou posteriormente no vazio das rochas, mas tem que ser água eletrolítica. Então, o que está variando aí, gente, continua sendo conteúdo em água desse material. Não mais do que isso. E aí você vê que só as rochas sedimentares é que podem ser mais suscetíveis ao aumento da condutividade. As rochas ígneas e metamórficas não o conseguem. Tá? O próximo, por favor. Então, olha lá, agora... poxa vida, peraí, deixa eu perguntar aqui um negócio para vocês. Eu achei que está faltando aí, mas é nesse slide que eu faço uma pergunta para vocês. E eu preciso que o João e quem está aí por trás anote. A pergunta é a seguinte, tem a ver com... pronto. A pergunta é essa. Já que adicionar água, né, não adianta muito, a gente tem uma... Será que aumentar a temperatura ou a pressão pode modificar significativamente a condutividade das rochas? Né? Aí vocês têm que olhar essa tabela aqui, ó, que é uma tabela experimental. Vou explicar para vocês como é, para a gente acompanhar junto. Né? Aqui tem rochas ácidas, intermediárias, o diorito, básicas e ultrabásicas. Né? O livinito é um dunito. Tem experimentos em temperaturas de 200 graus, que é assim da diagênese, mais ou menos, início do hidrotermalismo, até 550, 600 graus, que é faces anfibolito. Base da crosta seria, né? E a pressão tem em 0,1 gigapascal, que é uma atmosfera, então é um experimento à temperatura, à pressão ambiente, né, de uma atmosfera. E essa coluna aqui é 2 gigapascal, que aí já é uma pressão que já está até em níveis mantélicos, porque já equivale a 60 quilômetros de profundidade. Né? Na verdade, não existe um local que tenha 600 graus e 60 quilômetros. Pelo grau geotérmico, teria que ser mais, né? Mais do que 1.500 graus. Mas, enfim, são as condições experimentais que tem dessa tabelinha aí. Tá? Agora, reparem que eu digo que para uma rocha se tornar condutiva, ela tem que ter valores como está em quadradinho vermelho ali, ó, de 10 a 2, 10 a terceira, 1000, mais ou menos, né?
Então, repare que desses valores todos só tem pouquíssimos ali. De qualquer maneira, a pergunta é essa. É possível que temperatura e pressão modifiquem a condutividade elétrica das rochas, assim? Sim ou não, né? E se sim, como que ela é? E não, baseado nos dados aí, tá? Essa pergunta fica para a gente discutir lá no final, tá bom? O próximo, por favor. E aí, essa aí também tá em aberto, mas é a segunda pergunta. Existe outro jeito de aumentar a condutividade? Não, por favor, volta aí. Condutividade elétrica. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Aqui tem dados interessantes, que é o seguinte. Tem sais aí, né? Halita, silvita, fluorita e a resistividade, só para a gente lembrar, são altamente resistivos. Mas aí, a silvita, por exemplo, aí a coluna de baixo tem a halita e silvita, né, que é o NaCl e o KCl, agora colocados em solução. E a coluna da esquerda é a concentração em ppm, e do lado aqui é a resistividade, que é possível você medir a resistividade de uma solução, né, líquida. Então, reparem que, por exemplo, no caso do sal, começa com 6 ppm, né, e vai até 58 mil ppm, que dá mais ou menos 6% de sal na água. E olha como a resistividade responde, né? Começa aí com uma resistividade alta, né? De quase 1.000, né? Passa para 90, que é quase 100, passa para 10, passa para 1 e começa a ficar menor do que 1. Né? E aí passa a ter condutividade realmente, até que, se eu aumentar talvez mais isso, eu tenha condutividades mais elevadas. Né? O KCl até com outros valores, mas é a mesma faixa. Então, assim, será que essa seria uma das respostas à pergunta lá? Assim, eu posso... como é que eu faço para fazer uma interação de um sal em solução, um eletrólito líquido, com a rocha? Né? Vamos pensar em todas as condições, hein? Não só rochas rasas, sedimentares, mas rochas metamórficas ou ígneas, tá? Essa seria a segunda pergunta. O próximo. A pergunta era isso: como eu posso fazer interação de fluidos salinos com rocha? E aí, pronto, vamos lá, vamos para a nossa... eu gastei meia hora, metade do tempo ou menos, que a gente começou aí com os minutos atrasados, nessa introdução, mas é porque eu queria conversar com vocês esse raciocínio que está por trás dos métodos elétricos e das seções. Tá? Então, vamos lá para o nosso caso aí, que é uma seção, pode passar. É uma seção, é um projeto, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, se não tem mais um quadrado, dá um toque aí. Não, vê se não... Isso. Então, esse nome aí é um projeto... Não, mais um. Pronto. Chama projeto, o nome dele, o apelido dele é Projeto Subsal, ele durou 2 anos, entre 2011 e 2013, ele tem esse nome aí pomposo, né? Repara que o projeto inicialmente era uma interpretação conjunta de método magnetotelúrico e gravimetria. Né? E, na verdade, ele se desenvolveu inicialmente no mar, subsal, olha o nome. Né? Ele estava lá, era uma espécie de geofísica profunda para entender o que todo mundo quer saber, o pré-sal. Tá? E aí, então, aí tem o mapinha, tem o Rio de Janeiro, a Bacia de Santos, né? Então, ele tem uns MT marinho, né? Uma seção marinha, e depois um rebatimento, uma continuação do oceano, no continente. Na verdade, esse projeto era para ser todo marinho. Mas repare que na plataforma rasa, né? Ele não se desenvolveu por questões técnicas e ambientais, enfim. E aí ele foi remanejado, ele foi expandido, né? Para aproveitar uma seção continental que deu para ir até quase Poços de Caldas. Né? No interior, nós ganhamos, então, toda uma informação em subsuperfície que não havia disponível até então. Tá? Essa é a ideia. Aqui está a equipe, o projeto é um projeto contratado pela Petrobras, né? Para o Observatório Nacional, a UERJ, onde eu trabalho, participou. Aí está uma foto do pessoal no campo, uma parte aí está estou eu aqui à direita, está a Flora Solon,
que é do observatório, fez as interpretações, o Pipoca, que é o motorista do observatório, o Luiz Guilherme Eirado, da UERJ, o professor Emanuele Laterra, que, junto com o Sérgio Fontes, coordenou esse projeto, né? E a geóloga Diana, a professora Diana Ragatti, que lá da UERJ. O próximo. Deixa eu ver uma coisa, Diana. Tem aí uns negocinhos para passar. Para dar uns toques aí. Aí, pronto. Pronto. Tá bom. Então, vamos lá. Tem 3 fotos aqui, né, do Google Earth. Aqui à esquerda, o que a gente tem são as 2 seções paralelas, cada uma tem 210 quilômetros, estão espaçadas de 30 quilômetros cada uma. Elas tinham até mais do que 63 estações, mas, como a gente sabe em geofísica, muitas vezes a gente consegue um dado espúrio, as condições de aquisição não foram favoráveis, enfim. Então, a gente aproveitou apenas 63 estações no total, haviam mais de 100. Essas linhas brancas e amarelas são estruturas, zonas de cisalhamento e suturas em que as seções atravessam, e entre elas tem terrenos geológicos que eu não botei a cor aí. Então, tem estruturação geológica para ser analisada, avaliada por qualquer método geofísico. Vamos tentar pela magnetometria, né? Aqui à direita, no cantinho, essas bolinhas, né, são as 133 estações de campo, né, que eu fiz com a equipe da geologia para a gente poder aferir o dado geofísico, né, na qual a gente levantou seção estratigráfica, estrutural, pegou amostra para petrofísica, né, para a gente poder fazer a melhor correlação possível. Repara que não foi exatamente, nossa intenção era, no lugar onde tem uma estação MT, tem um ponto geológico, né? A gente não conseguiu fazer isso por várias razões. Muitas vezes porque exatamente no levantamento MT você não tinha afloramento de nada, né? Tá, o próximo, por favor. Então, vai dando toque aí, Juliana, porque tem um monte de coisa para entrar, né? Eu nem tinha botado essas animações todas, gente. Isso aí veio, não sei como. Mais um. Pronto. Então, olha só. Opa, não, aí volta. Isso. Então, vamos lá. Essas sessões, gente, com 210, 420 quilômetros de sessão, né, elas trouxeram muitos resultados interessantes, né? Eu selecionei para vocês um deles, que na verdade é dos mais relevantes, né? Os outros são importantes também, mas eu não vou ter tempo de falar de todos eles, então eu escolhi um tema geológico aqui para ver se a magnetotelúrica, se o método foi possível de resolver a questão, que tem uma questão geológica importante. Essas 2 seções atravessam o limite de 2 faixas, assim, que são, para a região sudeste, o substrato geológico, assim, fora do Crato de São Francisco, que são as faixas Brasília e Ribeira, né? Essas faixas elas estão, na verdade, dentro de províncias estruturais do Fernando Flávio de Almeida, e hoje chamadas, desde o trabalho lá do Mário Campos Neto, de sistemas orogênicos Tocantins e Mantiqueira. Então, o limite entre elas, né, é o limite entre 2 sistemas orogênicos. Assim, não é uma coisa pouca. Não é um acidente geológico qualquer. São 2 terrenos com histórias geológicas totalmente diferentes, com evolução geológica diferente, quiçá com rochas diferentes, né? Então, e aí, o que a gente sabe sobre a geologia de cada uma das faixas, né, que no local onde elas se encontram, elas têm estruturas com geometria bastante diferente. Estruturas, não estamos falando de composição. Então, vamos lá. Do lado da faixa Brasília, é uma tectônica tangencial, né, em que as foliações, as estruturas, têm baixo ângulo de mergulho, 15, 25, 30 graus, né, e estão empilhadas uma na outra, que são as NAPs, né, tem que até o sistema de NAPs Andrelândia tem 7 NAPs, uma empurrada na outra, e ainda tem 2 outras NAPs muito maiores, mais espessas, que é a NAP Socorro e a NAP Baixo Pé. Todas elas, pela cinemática, que é um dado intrínseco que você tem que ver no afloramento, tem movimentação quando elas se movimentaram para leste e para sudeste. Por outro lado, na faixa ribeira, a estruturação tem uma atitude muito mais subvertical, que é por causa da predominância dessas zonas de cisalhamento subverticais de direção nordeste, né?
E tem uma estrutura que elas afetam a estrutura anterior, que tem uma angulação, que também não é de 15, 20 graus, é 30, 40, mas que são falhas inversas. A falha inversa ou reversa, mas o certo é inversa, é uma falha que o bloco de cima sobe em relação ao bloco de baixo, e seria uma falha de empurrão, só que o ângulo dela é acima de 15 graus. E elas têm uma vergência, um transporte para noroeste, em direção à faixa Brasília e em direção ao CRA. Né? Agora, dali para baixo, essas três cores são a composição. Né? Aí são os terrenos que são formados de uma faixa ou outra. Opa, é isso mesmo? Saiu um pouquinho do lado. Vocês estão vendo? Ou só eu que mudou aí? Pronto. Então, tem três tipos de rocha só. Né? Três tipos de terreno. Tem tudo gneiss, né? A não ser na verdade, da base ao topo, todos são gneiss. Se você chegar no campo, é um biotita gneiss, no máximo um biotita hornblenda gneiss. Mas, de qualquer maneira, tem um embasamento velho, acima de 1,8 bilhão de anos, vai até arqueano, com vários complexos metamórficos, né? Está aí o Barbacena, a Mantiqueira, Juiz de Fora e o Quirino, né? E, em cima desse embasamento, durante o Neoproterozoico, a maior parte do tempo, e algumas coisas mesoproterozoicas, né? Se depositaram bacias de margem passiva, que eram margem passiva de continentes, né? Áreas estáveis que haviam na época, né? Que podia ser do Crato de São Francisco ou do Crato do Paranapanema, que é o crato que está por debaixo da bacia do Paraná. Né? E aí formam os grupos, aí, essas unidades litoestratigráficas, Andrelândia, Embu, Paraíba do Sul ou Raposos. Tá? Hoje estão metamorfizados em face xisto verde até granulito. E, por último, cortando tudo isso aí, tem granitos, né, de fusão mínima, granito de arco magmático, tem tudo quanto é tipo, todos metamorfizados e gneissificados, e todos de idade neoproterozoica, são mais novos do que tudo que está embaixo aí. E formam corpos grandes de batório. Tá? Agora, a dificuldade é que eles estão presentes nas duas faixas. Né? Então, lembra que a correlação a gente pode fazer correlação estrutural e correlação composicional, a de uma propriedade. Repara que, no caso nosso aí, a correlação estrutural está favorecida em relação à correlação composicional. Né? Se a gente tentar fazer correlação composicional, vai dar com os burros nada. Né? O próximo. Bom. Juliana? Isso aí. Aqui são duas tentativas de seção geológica usando a geologia de superfície, que a gente fez na época que estava iniciando o projeto, sem a geofísica, mas com os dados de superfície. Né? A seção de cima é a mais simples, sem exagero nenhum vertical, então não aparece nada ali, parece plano. Né? A seção inicia no Oceano Atlântico, né? Entra para o continente, aí no meio dela está a bacia cenozoica lá de Taubaté, paleógena principalmente, né? A cidade de Aparecida está ali, né? E aí você vai indo para o oeste, até que vem o terreno da faixa Brasília, que tem a NAP Socorro, começando principalmente, que é uma NAP em azul. E vocês podem ver que a estruturação, a geometria é bem diferente. Né? O que você tem ali? Terreno, tem muito pouco embasamento. A partir dessa linha ali, seria a faixa Ribeira, a linha grossa. E à esquerda, a faixa Brasília. A faixa Brasília tem um embasamento de arqueano que não aparece na faixa Ribeira, muito pouco. Quando ele aparece, é um marronzinho, ele está intercalado lá no meio da história, ele não está por baixo, ele está tendo variações laterais. Né? Então, a faixa Ribeira tem variações laterais de embasamento, rochas metasedimentares e rochas granitórias gneissificadas, tudo passando lateralmente vertical. Enquanto que a faixa Brasília tem, como é subhorizontal, tem grandes áreas da mesma unidade, seja ela metasedimento ou embasamento que pode vir a aparecer. Essas seções de baixo foram feitas onde os perfis não passaram, né, no início. No início a gente ia passar um pouco mais a oeste, ia pegar uma faixa que chama faixa Piaí, que tem muito mesoproterozoico, tem no Paraná, grupo São Roque, grupo Assungui, e é uma faixa que está ali de estranha entre a faixa Ribeira e a faixa Brasília, imprensada em sinformes, principalmente, mas os contatos são verticais. De qualquer maneira, a faixa Brasília
para a esquerda, para oeste, é aquela estrutura que a gente falou, um embasamento e uma cobertura subhorizontal. Aí você passa a ter domínios que predominam vertical. E aqui é um outro modelo, na qual o embasamento e cobertura, repara, eles estão num grande sinforme, que chama mega sinforme, né? Que é um pouco diferente daquilo ali. Dependendo da latitude onde você passa na seção, são produtos diferentes, mas o que dá para concordar é que já se previa que houvesse estruturas diferentes. Tá? O próximo. É isso aí. Bom, aí o que acontece sobre o que se conhecia sobre esse limite antes e durante e depois do projeto, né? Essa figura aqui de baixo tem uma figura tem dois mapas superpostos, né? Vamos olhar o que está por baixo, né? O que é o mapa que existia pode passar, tem mais duas referências aí, Juliana. Isso. É o mapa de 2004, o projeto foi de 2013, então, da Mônica Raibro. Reparem o seguinte, ó, essas linhas de pontos aí, ó, a linha são as seções, as estações magnetotelúricas. E esses tons de azul e cinza, né, é a NAP Socorro e algumas NAPs, que podem olhar ali embaixo, são terrenos, é o terreno 3 e 4 da faixa Brasília. Então, o limite entre a faixa Brasília e a faixa Ribeira, que seria tudo que não é isso aí, ia passar ali, ó, um pouco a norte da bacia de Taubaté, que é esse branco aí, compridinho aí, né? E aí para baixo, deixa eu ver aqui, ó, eu também vou acompanhar aqui com vocês, tem ali o que é domínio D8, 9, 10, tudo isso é a faixa Ribeira, tá? Acontece que esse aqui já é agora o mapa de cima, o mapa de 2017, que é do livro Craton do São Francisco, em inglês. Tá um livro que eu recomendo muito vocês, quem tiver interessado, adquirir. Enfim, muito interessante. Tem tudo sobre o Craton em suas faixas, assim, bem atualizado, e só fera escrevendo. Repara que é o mesmo lugar, aquela NAP Socorro, o marrom já aparece dentro do TPSE, que faz parte da faixa Brasília. Desculpa, faixa Ribeira. E o que é domínio de faixa Brasília é só um pouquinho a norte, que é aqueles dois, a cor mais azul, é um azul petróleo, né? Que tem ali com aquela bolinha que é o maciço de Poços de Caldas, e depois aquele cinza. Então mudou toda aquela região ali, onde está debaixo da elipse, que é a ANAP Socorro, antes fazia parte da faixa Brasília e agora foi incorporado na faixa Ribeira. Né? O que mudou de lá para cá para poder incorporar? E aí o contato da faixa Brasília muda, entre as duas faixas muda bastante. Vamos ver o que mudou. O próximo. Bom, dá mais uns toques aí, por favor. 2 toquinhos. É isso, pronto. Então, isso aí é um trabalho, são 2 trabalhos, não, é um trabalho de 2013, né, do professor Rodolfo Troll, que trabalhou muito nessa região, e que ele propõe uma nova interpretação para essa área aí de contato. Essa área de contato entre as duas faixas já se chamou até faixa Alto Rio Grande, tal a complicação dela. Depois o professor Rodolfo propôs chamar de zona de interferência entre as faixas Ribeira e Brasília, né? Sendo que a interferência é sempre do mais novo para o mais antigo, é a estruturação da faixa Ribeira que atrapalhou a faixa Brasília, superpôs com a faixa Brasília. Né? Aí ele foi além disso, além de dizer que isso é uma interferência, reparem nesse mapa aí o número 6, né? a unidade 6 e a unidade 5. 5 e 6 são esses tons de roxo, né? Isso é roxo. E um azul mais escuro. E esse sombreado, essa auréola aí, são granulitos de pressão intermediária a alta, que, segundo o Rodolfo Troll, que a especialidade dele é essa, de metamorfismo, são um registro de uma antiga zona de subducção, que foi exumada. São rochas de alta pressão que foram expulsas do prisma acrecionário. Então, ele colocou que toda essa faixa azul aí é uma sutura. Então, a sul disso você tem um material e a norte você tem outro. Ou, melhor ainda, por cima dele, porque como as coisas mergulham para sul, na verdade, essa sutura está por baixo, e esses vertões de verde aí, né, que é o 7, o 8, estão por cima, além de estar sul a norte, também estão por cima e poderiam ser uma coisa só. Né?
E essa coisa só para ele é faixa Brasília, né? Então ele está dizendo que isso é uma sutura da faixa Brasília com a margem passiva do cráter do São Francisco, e ela vem com arcos magmáticos e tudo mais, né? O próximo, por favor. Mais alguns toquinhos aí. Aí, mais um. Aí. Opa, não, volta. Aí. Isso aí é outro trabalho também de 2013, né? Agora juntando o trabalho do Rodolfo Troll e da Mônica Heibron. Aí, ó, aquele mesmo trabalho de 2013, essa figurinha à esquerda aqui é o modelo evolutivo como ele achava que era essa sutura, né? Como ele acha que é essa sutura, com as idades, né? Que é uma subducção, ó. A placa a margem passiva do continente de São Francisco mergulha por debaixo da placa que contém o cráton Paranapanema, e hoje é a bacia do Paraná, né? E com umas bacias ali em cima e tudo, e aquelas manchas azuladas são arco magmático, né? E algum material que está lá, que entrou na fossa, aí no meio da história todo mundo imbrica, né? E depois todo mundo deforma, e aí você tem e erode, aí é que essa parte erodida tem antiformes e sinformes, ela fica segmentada em que ele chamou de NAP Guaxupé, NAP Socorro, mas é todo mundo faixa Brasília. Só vai ser limite da faixa Ribeira, aquela linha lá, sutura Ribeira Belto, CTB, que está, o Central Tectonic Boundary está na Serra do Mar, bem longe dali. Essa é a proposta do Rodolfo Troll. Se você olhar o mapa da direita, aí ele já muda bastante isso. Por quê? Esse é do artigo da Mônica, em que está baseado na presença de arcos magmáticos pré-colisionais. O que é um arco magmático pré-colisional? Quando você consegue achar um arco magmático pré-colisional, é legal porque você sabe que você está na placa de cima da subducção, né? Porque é a única que aloja magmas oriundos daquela subducção, aquela fusão lá na cunha mantérica acima da subducção. Então, se você acha o arco magmático pré-colisional, direitinho juvenil, você está na placa de cima. E aí ela pegou os xizinhos vermelhos, são todas as hostes de arco, e ela marcou isso nesse domínio marrom, e colocou tudo isso aí como um domínio de arcos magmáticos da placa de cima, que já pertence à faixa Ribeira. E aí modificou, porque aí então ele está dizendo que tudo isso aí é uma placa de cima só, que a faixa Ribeira vai até o norte do Espírito Santo, Minas Gerais, etc. E tal, mas aquela região do Napo Socorro, para ela, é Ribeira, enquanto que aqui no mesmo ano, para o Rodolfo, é Brasília. Tá? E assim ficou. Assim, isso foi feito em 2013, nós levantamos os dados em 2003, né? Desculpa, 2011 a 2013. Né? Então, a questão está em aberto ainda. O próximo, por favor. Pronto. Aí, agora, em 2018, saiu um artigo no Journal of America, que eu recomendo a vocês, que é a tese de doutorado da Liliane Paneto, orientada pelo Emanuele, né? Eu estou aí na coautoria, ajudei aí na interpretação geológica, que é um reprocessamento de um modo robusto, 3D, com interação de todas as estações, à direita, esquerda, acima, abaixo, daquela malha de estações daquele levantamento entre 2011 e 2013. Né? E aí, então, está aí a nossa interpretação. Vamos lá, o próximo. Então, olha lá, tá aqui um mapa geológico simplificado, né, de onde passam as seções, né, e repare assim, só para vocês se orientarem, né, no centro desse mapa aí, em amarelo comprido, é a bacia de Taubaté, tá? Uma bacia cenozoica, tá bom? Em verde, no canto aqui, assim, perto do litoral, é um terreno tectônico, é o terreno oriental, e uma sutura que ninguém questiona, que existe na faixa ribeira, que é o Central Tectonic Bound. Bom, aí daí para frente vai ficar, o mapa vai ser do jeito que a pessoa, qual a função, qual dos dois artigos ali atrás que a pessoa adota. Né? Nós adotamos um artigo da Mônica Heibron. Então, o que acontece? Esse domínio cinzão aí no meio, grandão, é aquela tal placa de cima, né? Que recebeu magma pré-colisional, etc. e tal, daquela suturona grandona, e é tudo faixa ribeira, tá? Para ela. E em marrom é o embasamento disso. Né?
A sua, aqui no Rio de Janeiro, está super deformado, muito difícil de entender, mas a norte é complexos de NAP da faixa Brasília. Tem várias, todos os terrenos alóctones, até aquele rochão lá que chama ANAP Guaxupé. Tá? Agora, repare o seguinte, eu vou mostrar para vocês o trecho da seção que pega justamente, agora esse detalhe aqui à direita são as estações. Então, repara, nós vamos falar de, a seção aqui a nordeste, eu vou chamar de seção norte, e a seção a sudeste, seção sul, para simplificar. A seção norte vai das estações lá, os pontos que nos interessam, da estação 19, logo a norte da Bacia de Taubaté, até as estações 35, 36, para a gente entender o que está por baixo desse domínio aí da NAP Socorro, né? Já que ela é o problema. A NAP Socorro, a gente não sabe se é ribeira, se é araçuaí, se é um terreno horizontal, se é um terreno vertical, né? E a mesma coisa, a outra seção vai da estação 70 à estação 50, por aí assim, e nesse intervalo nós vamos ver o que tem por rua de baixo. Tá? Vamos acompanhar. O próximo, por favor, Juliano. Então, olha lá, olha os resultados. Primeira coisa, vamos ver aqui a escala de cores, tá? Já que a gente falou de resistividade de rochas, então vamos entender a escala de cores. Ó. Essa escala de cores é logarítmica na base 10, né? Portanto, 4 é 10 à quarta, né? 10 a 3, 10 ao cubo, 10 ao quadrado, assim vai, né? Então, é 1.000, é 10.000, 1.000, 100, 10, etc. Bom, então, olha lá, em azul é o que a gente conhece, as rochas resistivas, 10.000 ohmmetros, todas as rochas são. Né? Então, vamos pensar o seguinte, e o que é condutivo? São os tons de vermelho, até laranja no máximo. Isso é o considerado condutivo, que vai aí de 1 ohmmetro, né, até 10 ohmmetros, mais ou menos, 150 ohmmetros, isso aí no máximo. Né? E até poderia ter valores abaixo de... Tem os valores abaixo de 1 aí, que são os valores acima de 1 para a condutividade. Tá? Então, essas são as faixas consideradas condutivas. E as cores intermediárias, em tom de verde, nós vamos discutir. O que significa um domínio muito extenso ter 1.000 ohmmetros e não 10.000 ohmmetros? Né? Então, mas vamos começar pelos extremos, pelos domínios resistivos. Então, se você pegar a seção norte, que é a seção de cima, ou a seção sul, tudo que é azul aí é o 10 à quarta. Então, assim, primeiro raciocínio é o seguinte, crosta superior, pelo menos, assim, deveria ser continuamente toda, não ter variação lateral, ela tem que ser toda resistível. Né? E aí alguma coisa aconteceu que, olha a quilometragem, olha a profundidade ali, ó. Eu recortei, essa seção vai bem mais, mas ela está ali, limite 40 quilômetros, 20 quilômetros é o tracejado, né? E praticamente a menos de 10 quilômetros a gente tem várias faixas condutivas realmente, algumas que chegam praticamente a aflorar a superfície, como na seção norte entre as estações 25 e 28, por exemplo. Né? O que significa isso? Ou, por exemplo, na estação 52 da seção sul, né? Na estação 64, 65 da seção sul. Tem condutores aflorantes, né? O que vocês falam, poxa, mas o que acontece? Em cima está a topografia muito exagerada, que não era para ser assim, mas para vocês terem uma ideia de onde nós estamos andando. Né? Essa parte da seção é o seguinte, ela começa a leste com a bacia de Taubaté, né? E aí sobe a Serra da Mantiqueira, e ali tem, eu estou falando para vocês o perfil de cima aqui, ó. Tem a zona de cisalhamento de Buquira, que é uma zona famosa para o pessoal da Universidade de São Paulo, porque a gravimetria ali coloca um limite crustal importante, uma sutura de domínios com muita massa e outro com menos massa. Né? Domínios com muita massa para o lado da bacia de Taubaté e outro não. Né? Aí você vai descendo o reverso da Mantiqueira até chegar a um platô, que é mais ou menos a 1.000 metros de altitude, 600, e vai continuando nele, até o antiforme de Amparo, que é aquele trechozinho lá, que está em marrom no nosso mapa aqui do lado, tá vendo? Que já saiu da NAP Socorro, e no finalzinho da sessão começa a subir, quem vai subir para Poços de Caldas, etc., a Mantiqueira Alta, 1.200 metros, que é os terrenos da NAP Guaxupé, que está em roxo aí no mapa. Tá? Isso é a geologia da história. Né?
Aí, repara só, gente, o que que chama a atenção, né? Espero que chame a atenção para vocês também. A nossa crosta superior está toda segmentada por condutores subhorizontais, né? Que são interrompidos. Tem bloco resistivo, né? Mas eles ficam alojados ali, eles são interrompidos abruptamente por até linhas escuras que foram interpretadas como falhas que a gente não sabe o que é. Mas, de qualquer maneira, se eu pegar principalmente a seção sul, e eu não botei toda a seção, mas eu informo para vocês, a gente vai ver logo nos próximos slides, que esses domínios, esses condutores horizontais a 7, 10 quilômetros, não existe para leste da seção. É só nesse lugar. O próximo, por favor. Eu vou acender a luz aqui para vocês me verem, tá? Espera aí que escureceu. Pronto. Então, vai dando toque aí, por favor, que está faltando um monte de coisa para entrar aí. Tá? Tem um aí embaixo, espero que vocês consigam ver a tela inteira, tá? Então, olha lá, olha os nossos line drawings de interpretação daquilo que vocês acabaram de ver, com seções geológicas em cima, né? E são nossas conclusões, né, do artigo, como é que a gente conseguiu ver. Você vê que o nosso modelo por exemplo, você podia fazer essa pergunta. Vamos deixar essa pergunta para vocês. Ó. Esse modelo que está aí em line drawing é um modelo composicional ou um modelo estrutural? Né? Lembrando que quando a gente fala de quem predomina, né? Quem predomina aqui, estrutura ou composição? Né? Então, essa foi mais uma pergunta que eu deixei em aberto aí para vocês. Mas, voltando aqui, sobre aqueles condutores, eles têm números, né? Então, vamos lá. Ó. Condutores C2 e C3 estão abaixo da NAP-socorro, estavam lá mesmo abaixo da NAP-socorro. O condutor C4 fica no antiforme de amparo, e nesse antiforme, o que está em cinza aí é um monte de NAP, de empurrão, a convergência para dentro da tela. Então, essa é também um domínio alóctone, e aí fica um condutor ali no meio. Né? Isso aí pode ser repetido, a mesma coisa dá para ver na seção de baixo, na seção 5, e na seção 5 você vê melhor que de baixo, lá no final da seção 5, tem um bloco resistivo boiando ali, e tem um condutor abaixo, que seria o condutor abaixo da NAP Guaxupé. Então, qual é a leitura disso? Que a nossa crosta, né, nessa região, ela tem a uns 5 a 7 quilômetros um material que é condutivo, que está alojado dentro de uma geometria subhorizontal. Isso aí é uma NAP pré-cambriana. Miguel, a interpretação disso, eu estou vendo uma estrutura pré-cambriana, vamos pensar o seguinte, olha, toda a geofísica que a gente faz é feita no momento atual. Essa situação foi levantada em 2011, ou 2012 no máximo. Ou seja, esse é um material condutivo que está lá, residente em 2012. Né? Não sei se é 4D, se continua residente agora em 2020. Mas, de qualquer maneira, ele está alojado em um determinado domínio da crosta que permitiu que esse material residisse ali. Então, tem uma propriedade física ali da rocha que permite que o material condutivo se aloje ali. Esse é o raciocínio. Perceberam? Eu não estou lendo uma estrutura pré-cambriana direta, eu estou lendo um material que tem propriedade física que eu consigo ver no meu método que está alojado ali. Como nós prevíamos uma estrutura subhorizontal, a gente imagina, isso é um domínio, ou é a base da NAP, que está mais melonitizada, e ainda assim o melonito não entra água, então isso vem a nossa pergunta, assim, isso é água de formação? Isso é água subterrânea? Né? Repara que nós estamos a 7 a 10 quilômetros. Né? A temperatura aí deve estar por volta dos 250 graus ou mais. Tá? Então, qual é a natureza desse fluido? Agora, para a direita dessa linha aí que aparece na seção sul-norte, que aparentemente é um plano, mergulha para um lado ou para o outro, tem o condutor R2, e aí vocês vão ver que existe até um material condutivo dentro da crosta superior, que eu não vou falar muito para vocês sobre ele, porque isso é tema de outra história, mas é outro estilo estrutural e está ligado a outra coisa. Então, vai, o próximo, por favor. Aí, mais um toquinho.
Pronto. Então, qual é a conclusão? Né? É que o método MT discriminou, agora estão as seções inteiras de novo. Né? A linha lá está, o bloco R2 é a nossa referência. A oeste do bloco R2 está o domínio da faixa Brasília. Por quê? Porque a gente consegue ver uma estrutura subhorizontal, que tiver até as NAPs, etc., então, um material condutivo alojado. A leste do bloco R2 tem condutor? Tem. Mas aí a gente até podia, é porque não temos mais tempo, esse não foi o método. O condutor chega até a aflorar. Onde aflora é a bacia de Taubaté. Olha que coisa linda. Isso aí é um material condutivo que está alojado na falha de descolamento que iniciou, né, que criou o espaço de acomodação da bacia de Taubaté e que se prolonga muito mais para leste do que a própria bacia, porque a bacia tem 2 quilômetros de largura, isso aí tem 60, 70 de comprimento. Né? Mas isso é uma outra história. O que importa é que a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu perceber que a NAP Socorro, então, está numa estruturação de NAPs que é comum da faixa Brasília. Então, aquele modelo que dizia que isso aí é faixa Ribeira, não está, pelo menos a gente não conseguiu aferir isso, né? Aí, e tá. Bom, enfim, o próximo, por favor, meio que respondeu a nossa questão. Agora, tem questão em aberto, né? Então, olha só, dá mais uns toquinhos aí, por favor. Deixa eu ver se tem mais. Não, é só isso. Olha, não, pode ir. Então, olha só, não dá para não ver, né? Vocês estão percebendo isso, que chamou atenção essas sessões, que chamam de longo período, vão até 100 quilômetros. Gente, 100 quilômetros é a base da litosfera. Né? A Morro está a 40 quilômetros, quiçá a 30, depende. A Morro está marcada aí também, numa linha que passa nas seções, ela vai diminuindo de oeste para leste. Então, grande parte da seção aqui é mantélica, né? E quiçá até um pouco astenosférica. E aí vocês reparam o seguinte, que tem duas estruturas que a gente chamou de DVC1, tem três. DVC1 é a mais clara de ver, na seção norte, que está um pouco coberta pela seção sul aqui, mas aí você vê uma chaminé, né, que aparece aqui. Tem o DVC2, o DVC3 está melhorzinho um pouco, e que, por incrível que pareça, gente, não tem expressão em superfície. Não tem explicação geológica atual. Assim, não tem explicação na estruturação pré-cambriana, não tem explicação na estruturação cenozoica, porque uma coisa é a bacia de Taubaté lá, né? Outra coisa é isso aqui abrindo aqui o DVC1, por exemplo. Tem só um lineamento tênue naquele local, né? E aí, assim, a leitura disso é o seguinte, em 2011 ou 12, havia um material condutivo que atravessa o manto, ou própria litosfera, e que está se alojando a uns 10 quilômetros na crosta e ainda tem um domínio condutivo na cabeça dele querendo chegar. Né? É vulcão? Não é. Não tem atividade vulcânica aqui. Né? Agora, fora isso, qualquer coisa está valendo. Né? A gente pode discutir. Isso é uma questão. E tem uma outra questão, que é os domínios chamados de HCD, que está escrito HCl ali, mas está errado na seção norte, é HCD, que são os domínios de alta condutividade, que estão na faixa de 1.000 ohmmetros, até menos um pouco, que eles começam muito rasos. Reparem só, né? Se você disser que na base da crosta, a 600 graus, você está com 1.000 ohmmetros, até pode ser, em 40 quilômetros. O problema todo é que esses domínios verdes vão praticamente na crosta superior, quase à superfície, né? E não estão necessariamente ligados aos condutores que a gente mapeou, percebeu? Então, o que dá para fazer a leitura, principalmente na seção norte, é que a resistividade das rochas na seção teve uma baixa generalizada, né? Que é irregular, algumas vezes ela vem mais próxima à superfície ou não. Qual é o fenômeno geológico que, ao longo do tempo, pode ser mais antigo ou novo, é responsável por isso? Está em aberto. Olha que interessante como que a geofísica profunda, ou seja, ela traz respostas para perguntas que a gente nem fez. Né? Não se esperava isso, se esperava ver a estruturação pré-cambriana. Né? Na faixa ribeira, a estruturação pré-cambriana nem aparece, tem uma sutura enorme que deveria aparecer ali na estação, entre a estação 2, no R1, para vocês terem uma ideia, tem uma sutura que está até marcada ali na seção sul, porque tem um deslocamento,
que é uma sutura que na gravimetria aparece, bom, muito claramente, que na geologia todo mundo sabe, e, no entanto, para o método elétrico, ela não faz a menor diferença. Tá? Então, gente, o próximo, por favor. É só um agradecimento, está aí o colega Emanuele, né? À equipe do Observatório Nacional e a Petrobras que pôde financiar, e eu espero que eu tenha puxado a brasa aí para a sardinha, para que os geofísicos aí em formação venham contribuir para essas questões em aberto, e tem muita coisa para ser feita. Tá? Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fica à vontade para abrir o áudio, para escrever. Eu, eu vou começar a fazer uma pergunta meio leiga, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Sim. Quando você mostra os perfis de magneto telúrico, né? Eu queria saber se você tem uma boa precisão da profundidade que a anomalia está, ou se esse dado ele sofre interferência do pacote de cima, ou se é algo que você pode falar com uma certa precisão em relação à profundidade. Deixa eu te falar uma coisa, olha. João, a pergunta não é leiga, não, ela é bem interessante. Eu gosto muito de entender, assim, mostrar para você os bastidores do que é feito, para a gente entender como que se chegou hoje a isso. Na verdade, o método magnetotelúrico começou com uma sondagem magnetotelúrica 1D, né? Em que você coloca lá os seus equipamentos eletrodos em cima e você vai ter um perfil de resistividade imediatamente abaixo daquela estação. Né? O que acontece? Né? Como tudo é proporcional, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Começa que, dependendo do que você está usando, a frequência, etc. e tal, quanto mais distante do seu instrumento de medida, mais difícil, mais incerta fica a sua leitura. Isso porque por perda de sinal. Isso é a primeira coisa. Então, foram construídos equipamentos nesse 1D que utilizavam, como o campo oscila e produz correntes diferentes, você trabalha com frequências diferentes para você poder focar melhor, como se fosse um rádio, né? Eu quero trabalhar, eu quero sintonizar essa estação. Então, eu vou fazer uma sintonia fina para ficar na mesma frequência da estação e pegar um sinal bom, né? Essa seria a ideia. Então, para profundidades rasas, tem uma frequência mais lenta, né? E uma frequência mais alta para profundidades altas. Isso foi o primeiro percepção que você não consegue fazer uma leitura completa de profundidade usando a mesma frequência. Então, às vezes, você tem que trocar o equipamento. Né? Existe o broadband, que ele consegue trabalhar com várias frequências, mas até ele tem limitações. Né? E isso vai te dar, então, um erro atribuído a isso. O outro erro atribuído é o seguinte, é porque você faz o 1D, né? Mas aí, repara só, como você está trabalhando com um meio, assim, um campo que está vibrando em um meio que é mais resistivo ou menos, se o meio fosse um kimberlito, por exemplo, né? Se botou sua estação em cima de uma chaminé kimberlítica, tá beleza, eu quero saber só as propriedades do kimberlito que está em volta dele, não importa. Agora, se tiver fazendo isso numa bacia sedimentar, com estratos que se prolongam indefinidamente, x, y, para tudo quanto é lado, é claro que a interação do que está mais a leste, a oeste, norte, a sul vai interferir com isso aí. Aí as pessoas começaram a fazer sessões magnetotelúricas para ver qual é a interação da estação adjacente com a sua. E aí, com isso, aquela incerteza diminui, né? E o seu pixel, lá, o seu cubo de incerteza diminui um pouquinho mais. Agora, essa interação aqui foi feita em 3D, né? Porque aí você faz uma malha e você tem interações x, y e até no que está acima ou que está abaixo. Aí você, claro que seu tempo de processamento aumenta, seus algoritmos são mais complicados, mas aí você consegue diminuir ainda mais esse cubinho. De qualquer maneira, esse pixel que você vai fazer depois a inversão, ele é muito grande. É assim, tem coisas de 100 metros, 200 metros, 300. Quanto mais profundo você for, maior a incerteza. Então, eu garanto para você que essa incerteza existe nessa seção aqui, lá nos 100 quilômetros, tem coisa aí que tem o grau, a área em volta do dado pode ter até 1 quilômetro, entendeu? Cada pixel Entendi. daquele ali. Essa é a resposta.
Entendi, tá certo. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer discutir acerca da pergunta que você Então, colocou lá no slide? vamos na primeira pergunta. Até se quiser, Juliana, colocar o slide, não sei Sim, se a, ela a vai primeira chegar lá. pergunta foi: temperatura e pressão modifica a condutividade elétrica das rochas. É Se lá a na frente. temperatura e pressão modifica a condutividade elétrica das rochas. Depois você acrescentou, tipo, se temperatura e pressão modificam significativamente a condutividade elétrica das rochas, né? É isso aí. Isso, isso também gerou uma dúvida. Gerou uma dúvida porque eu imaginei que se modificasse, modificaria todas de uma forma mais ou menos parecida. Então não teria tanta influência assim. Mas isso foi o que eu imaginei. Então, você temperatura você vê na linha de cima a baixo e pressão você né, compara o da direita com o da esquerda. Né? Quem está olhando aí o slide também aproveita para pensar um pouco. Alguém tentou responder? Eu posso dar uma ajudazinha para os meninos? Sim, sim. Por favor. Se você considerar que condutividade nada mais é, né? No caso, corrente elétrica nada mais é do que movimento de elétrons, como ele falou, a condutividade eletrônica, quando os íons estão livres no retículo cristalino, como acontece nos elementos nativos, ouro, cobre, né, na grafita, esse seria um tipo, e a outra, que seriam os íons em solução, né, que é a condutividade eletrolítica. Né? Considerando essa ideia que são elétrons em movimento, quando você aumenta a temperatura, o que você espera? Aumento de energia cinética. Se há aumento de energia cinética, o que tem como correspondência a movimentação dos elétrons? A tendência é aumentar. Sim, É, sim. isso aí. Ajuda? Ajuda demais. É pura Então acho física. que modifica, né? As potências vão diminuindo, né? Com o aumento da temperatura. Você pegar um gabo, vai de 10 a oitava até 10 a quarta. Né? Olha lá. Tá vendo? Exato. Sim. A diminuição da resistividade, você tem o aumento da condutividade. Se você pensar como energia, fica, acho, mais simples. Uhum. Então, e tem, então, não sei se é linear, claro, mas assim, tem uma diminuição, um aumento, diminuição progressiva da resistividade com a temperatura. Mas repara que o limiar dela, por exemplo, 10 a quarta, lembra que eu contei para vocês que a gente considera 10 a quarta material resistivo, porque 10 mil ohmmetros é muita coisa. Então, você sair de 10 a oitava para 10 a quarta não muda, do ponto de vista prático, a resistividade da rocha, do material. Então, repara que nessa tabela toda só tem duas linhas aí que têm valores abaixo de 10 a quarta. Tá vendo? E Sim. mesmo assim são muito. Até 10 a 2, tá? No caso aí, e até 1000, no máximo que você consegue. Como é que eu consigo um condutor como aqueles que eu mostrei nas sessões, que tem condutividade de 1 ohmmetro, de 10 ohmmetros, né? Até, ou ao contrário, até de 0,1 ou 0,001. Né? Eu posso aumentar a temperatura, a pressão que eu quiser, que eu não chego nisso. Perceberam? Isso é interessante, porque assim, se eu variar uma condição termodinâmica dessa gradualmente, é diferente, por exemplo, de velocidade de onda sísmica, que tem uma hora lá que você consegue dar um pulo significativo, né? Mas aqui você não consegue isso. A gente tem outras questões para fazer, mas só aumentando a profundidade pelo grau geotérmico, né? Você não consegue injetar um condutor anômalo ali no meio, né? Talvez para chegar em 1000, né? Por exemplo, para chegar em aqueles valores de 1000, que nas nossas sessões era o que estava em verde, até você consegue para gabros, né? Mas para granito, diorito, nada disso você consegue chegar nesse valor, nem com pressões elevadíssimas. Né? Mas para uma rocha básica,
em temperaturas elevadas até você consegue chegar a isso. Só que, por exemplo, no nosso caso, lá na nossa seção, a gente sabe que a nossa crosta não é formada de rochas básicas naquela extensão toda. E, no entanto, está tudo com aquele valor de 10 a 1000 ou menos. Entendeu? Se fosse uma crosta oceânica, até diria, né? Que aí tudo bem, é basalto, né? Mas então, se você usar essa propriedade intrínseca normal, não teria muito. Mas vamos lá. Tem mais perguntas. Qual é a próxima pergunta? Seria essa em relação a como aumenta a resistividade e a condutividade da rocha? Isso. Como é que eu posso aumentar? Aí você acha que Você acha não, né? Eu imagino que o que você falou mesmo, que a pressão e a temperatura alteram, com certeza. Não, mas aí, utilizando essas informações que a gente tem do slide aí, ó. Em relação à presença de sais, certo? Olha. Íons em solução. Isso. Obrigado, Maracil. Eletrolítica. Se você pegar o sal mesmo, olha lá, o sal é altamente resistível. O sal. Vocês nunca fizeram aquela brincadeirinha de pegar um fio rompido, né? E com a borda uma lâmpada, aí você coloca dentro da água pura, a luzinha até que dá uma acendidinha. Mas na hora que você joga sal de cozinha mesmo, mistura e coloca de novo o cabo, a luz acende. Olha que legal. Que É exatamente isso. Vai chegar um ponto que você vai saturar o seu líquido e aí você não tem mais movimento. A condutividade não aumenta tanto mais. É a saturação. Claro. Mas você vê como é que cai a resistividade e aumenta a condutividade, né? Nessa tabela aí, né? Ela sai de 1000 para 1 e menos do que 1, que era o que a gente esperava. Aí você cria algo que realmente é condutor. Então, é o que a Silvia falou, condutividade eletrolítica é o que interessa para nós, né? A questão é, como é que você você incorpora uma condutividade eletrolítica a 10 quilômetros de profundidade, né? Onde estão os condutores ali que vocês viram, né? Ou então os condutores, aqueles verticais enormes que vêm do manto, por exemplo, né? Você não vai dizer que é uma água salgada normal que sai do poço, né? Entendeu? Sim. Então, Faz tem mais sentido. Eu perguntas? fiquei nessa dúvida em relação a como isso ocorreria em Em profundidade. profundidade. Tem mais alguma pergunta, não? Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade aí para abrir o áudio, mandar no chat. Não, mas na lista lá não tem, não? Não, só teve essas duas perguntas, né? Pelo que eu anotei, sim, só se eu passei batido por uma sem querer. Eu não acho que teve uma hora que eu comentei. Você quer ver, ó? Vamos lá, ó. Então, vai lá naquele questões em aberto, ó, que legal, porque para a gente discutir isso, eu quero que vocês pensem assim, para além do que tem, né? Porque assim, o clássico, tudo bem. Agora vamos pensar. É o último slide, antes do agradecimento. Saiu. Certo. Isso, olha lá. Olha isso, gente. Olha o que está em verde. O que era para a gente esperar era tudo em azul aí, né? Aí que era para ser todo mundo resistiu, né? Aí já começa que tem condutores que estão a menos do que 10 quilômetros ou por aí, que são aqueles lá da faixa Brasília, a gente consegue explicar. Esses são os únicos. Aí depois tem esse mega condutor debaixo da bacia de Taubaté, que é bonito também, que é uma abertura do Cenozoico e o fluido pode ter entrado. Tá? Não esqueça, no extremo direito aqui, onde tem o oceano, isso aí é só um artifício do modelo. Tá? É porque não tem nem estação desse lado, mas ele sabe que tem água salgada porque tem oceano, e ele quer colocar um condutor ali. Tá? Então, não liguem para isso aí, não. Eu ia Mas o que perguntar isso também.
como é Não, que tinha informação daquele então, lugar? pensei até em cortar para não influenciar. De qualquer maneira, o que é estranho nessa seção? Na seção norte, por exemplo, esse domínio verde que está em 1.000 ou menos de 1.000 metros, é ele que está evanescendo aqui, que está fazendo essa graduação da resistividade dos blocos resistivos da crosta superior. E isso é progressivo, não é um condutor localizado, é uma perda de resistividade generalizada e que vai quase à superfície. Sim. Aí, assim, como é que você pode fazer isso? O que você dissemina numa crosta, num intervalo de 200 quilômetros, e que você muda a propriedade física dela, e a gente já viu que para chegar nesses valores, só adicionando alguma coisa eletrolítica, né? E também tem essas chaminés verticais. Assim. O que vocês acham que pode ser? Boa pergunta, viu? Se alguém da geologia puder me ajudar, que eu acho que que o método deixou isso bem claro, mas eu fico com dificuldade em fazer uma sugestão relacionada ao que é, o que pode ser, né? É. Não, na verdade, é só, eu estou fazendo uma pergunta que a resposta não está publicada. Assim, você não vai achar isso nos artigos. Assim. Primeiro, porque as seções magnetotelúricas assim, no Brasil, na placa sul-americana, são um pouco diferentes dos outros lugares. Então, assim, quer dizer que a nossa litosfera e a nossa crosta tem uma história, né, diferente, tem propriedades elétricas diferentes do resto. Por quê? Porque ela deve ter uma história, uma particularidade que as outras, ou até alguns lugares têm, onde tem vulcanismo, etc., mas a gente não tem esse vulcanismo. Nenhum vulcanismo agora. Né? O vulcanismo mais recente que tem 250 mil anos, está lá na Ilha da Trindade. Aqui, no continente, o mais recente, conhecido, tem 40 milhões de anos. Então, assim, não dá para atribuir que tem magma nisso tudo aí, fluidos vulcânicos, fumarola. Se eu fizesse na Islândia, não ia ter problema nenhum. Mas essa é uma sessão parecida com a da Islândia, sem estar na Islândia, percebeu? Eu deixo para vocês pensarem o que pode ser. Mas eu garanto para vocês que eu já mostrei essas sessões em palestras, mostrei no SNET, no Simpósio Tectônico. Eu já fui na Petrobras 2 vezes, no edifício sede e no SEMPS. Já mostrei isso na Codemig. E as pessoas que percebem o que está acontecendo no nosso manto ficam boquiabertas. Assim. Porque assim, isso aí vai nos levar a uma atividade assim, que a gente não imagina, em 2012, agora, que a gente não imagina que possa ter por debaixo das nossas superfícies, entendeu? Sim. Só que é tudo de baixa temperatura, não tem nenhum magma aqui. Então, você tem que pensar que esses processos que estão acontecendo, de alguma maneira, e lá embaixo tem 250 graus, mas ao chegar à superfície está na temperatura ambiente. Você tem que procurar alguma coisa que exude agora, que ninguém está dando menor valor no meio do solo, entendeu? Olha que legal. Bom, enfim, gente, é isso. Eu quis deixar mesmo essa coisa aí em aberto para vocês poderem contribuir. Sim, muito obrigado. Foi muito interessante. Miguel, eu só queria fazer um comentário. Sim, Silvio. Esse método de magnetelúrico, eu tenho muita pouca experiência com ele, muito pouco. Eu dei uma estudada maior quando o pessoal, lá na década de 80, início de 80, que o pessoal queria na bacia do Paraná fazer sísmica, como que tinha uma baixa transmissividade, eles começaram a fazer, eu acho que foi um dos maiores levantamentos de magnetelúrico que teve no Brasil, foi nesse período, lá na bacia do Paraná. Mas eles também não conseguiram, por causa do Serra Geral, né, eles não conseguiram passar muito bem, não. Mas não deu para fazer muito a parte que eles queriam, que era achar o petróleo no estado de São Paulo, né? Foi até aquele, eu esqueci o nome do louco lá, que era governador do estado. O Paulo Maluf, né?
Paulo Maluf, exatamente. Ele Da ficava Paulipetro, né? Negócio da Paulipetro. isso, da Paulo Preto. Ele era doido para achar, olha, Rio de Janeiro tem petróleo porque São Paulo não pode ter. Então, ele fez essa campanha nesse período. Eu até, o professor já aposentado, o professor Milton, ele acompanhou esse levantamento. Na época, ele trabalhava lá, mas eu tenho muito pouco. Eu acho até muito interessante, porque eles começaram, que é quase que um magnetelúrico aproximado, o Zetem. Não sei se você conhece o método. É eletromagnético também, a fonte também são ondas, né, provenientes da ionosfera, mas a CPRM estava com dinheiro aí, estava querendo fazer esses levantamentos, eles iam começar na região de Paracatu, e acabou não fazendo, não sei por que não deu certo. Na época, desistiram, no final das contas, desistiram. Mas é um método muito interessante. Aliás, é o único método elétrico, eletromagnético, né, que alcança profundidades tão elevadas assim, né? É Claro, é uma verdade. grande vantagem, né? Agora, assim, se eu fosse olhando olhando a imagem, né, lógico, tem a escala, 10 quilômetros, eu já ia pensar em prospecção. Essas anomalias assim, muito, muito, muito interessante. Mas Não, é. Pode ser alguma coisa, um nível grafitoso com sulfetos maciços, claro. eu penso, eu iria para a condutividade eletrônica. É. Ouro hidrotermal, sei lá, não consigo pensar, ainda não. Tem pouca experiência. Mas muito interessante o trabalho. Muito obrigado, Miguel. Foi muito bom. Então, legal. Sim, sim, Próxima vez que Miguel, eu for muito junto, a obrigado. gente conversa pessoalmente. Tá É, certo. Tá fica bom. a dívida aí de fazer o café geofísico Pessoalmente, presencial, né? Isso aí, tomar um cafezinho bom. Falou, gente. Muito obrigado aí Sim, pelo sim. Muito convite. obrigado pela participação de todos. Por favor, não esqueça de assinar a lista de presença. Ajuda bastante a gente. E semana que vem a gente também tem palestra programada. Sigam a gente nas redes sociais para ficar sabendo com mais detalhes, pode ser? Então, Beleza. obrigado a todo mundo.